E aí, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui iniciando mais um Deep Podcast. Hoje estou eu aqui, Thales, juntamente com a Gabi, e o nosso convidado de hoje, que é o Pastor Paulinho, que a Gabi vai apresentar ele melhor agora pra gente. Nós estamos aqui hoje com o pastor Paulo, ele é casado com a Adriane, é pai do Benjamin e da Bianca, e ele é pastor aqui em Ponta Grossa, da Igreja Eterna Aliança. E, pastor, nos conte um pouquinho mais da sua vida, se apresente melhor, a sua trajetória. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Paulo e entre os amigos eu sou mais conhecido como Paulinho, né? E depois ganhei esse título de pastor. Primeiro veio o Paulinho, depois o pastor Paulo, depois o pastor Paulinho. E a gente está em Ponta Grossa pastoreando desde 2009. Comecei minha trajetória de pastor jovem, solteiro, e casei em 2011. Minha esposa Adriane, já conheci ela desde os seus 12 aninhos de idade, na mesma igreja. Eu congrego na mesma igreja tem 27 anos e nessa mesma igreja eu sou pastor há 14. Fui pastor 4 anos auxiliar e aí já vai fazer agora em dezembro desse ano 10 anos de pastor titular. E me converti com 17 para 18 anos. E estamos aprendendo cada dia, né? Tenho 2 filhos, como você disse, Benjamin e a Bianca. Já consagrei o Benjamin por propósito de Deus, ele Eita é de glória! Deus, Amém. não é meu. A Bianca também, e eles sabem disso, né? E a gente procura discipular os nossos filhos e levá-los naquilo que Deus planejou para eles, né? Isso que é o bom, Uhum. deixar os filhos já conscientes do propósito. Vocês são de Deus e Aham. que Isso. Deus guie. Esse é o desejo nosso, é que a gente não atrapalhe, Uhum. que a gente ajude, né? Que a gente Sim, aham. conduza no sonho que Deus tem para eles, né? E o temor é dobrado quando se trata dos filhos, porque tem o nosso chamado e tem o chamado dos nossos filhos, né? Mas é um pouco Uhum. da minha história, Uhum. é essa. E o Senhor se converteu com 17 anos. Como que foi essa experiência com Deus? Muito doida, assim, pro padrão da época, porque normalmente a gente ouve as histórias de pessoas que se convertem num apelo da igreja, numa conferência, num culto missionário ou convidado para algum retiro. Eu fui trabalhar com 16 anos, meu primeiro emprego de office boy, e o meu primeiro patrão, meu primeiro registro em carteira, ele tinha se convertido. Ele era um estudante de teologia católica, tinha o sonho de se tornar padre e se converteu. E na empresa que eu trabalhava, era uma agência de propaganda, ele começou a fazer estudo bíblico todo dia, das 8 às 9. E eu estranhei aquilo, né? Uma empresa fazer estudo bíblico, nunca tinha uma Bíblia. Esquisito. Uau! Ganhei uma Bíblia de Ah, presente. Primeiro era o Novo Testamento e a gente lia todo dia, pelo menos um capítulo ou dois, e ele comentava. E primeiro a Bíblia entrou em mim, depois eu me converti. Então foi um Nossa, processo, não da hora. foi uma conversão de um dia só. uhum. Depois fui para uma igreja, fiquei um ano numa igreja razoavelmente grande, de uns 800 membros, não me encaixei lá, fiquei um ano lá. E depois eu fui para essa igreja que eu estou até hoje, né? E então eu saí do ambiente de empresa para me converter lá e depois eu fui para a igreja. Então é Uau! diferente. Uhum. Bem diferente do que Nossa, a gente tá acostumado, né? aham, e até mesmo pelo discernimento, né, do seu patrão de fazer isso lá na empresa, é muita ousadia também. Uhum. Até de nós nos posicionarmos, aquelas pessoas que se convertem e que continuam vivendo a vida ali que nós chamamos de secular, né, de trabalho, tudo. A importância de como talvez uma pequena atitude para ele de ter esse estudo bíblico causou tanto impacto e hoje ele colhe frutos, porque o Senhor é pastor de uma igreja, já ganhou muitas vidas para Cristo. Sim. É muito bom isso. É doido, porque Uhum, esse projeto alcançou muitos funcionários e muitos empresários da época. uhum. Durou em torno, assim, esses estudos bíblicos semanais, em torno de uns 7, 8 anos. Nossa. E Uau. aqui em Ponta Grossa tem muitos pastores que saíram desse ambiente, né? Se converteram e a gente entende esse processo dos chamados para fora, né? Como igreja. Sim, O aham. evangelho é vivido fora do templo, fora das 4 Uhum, paredes, né? uhum, E eu comecei lá fora e depois eu fui incluído dentro, né? uhum. E como que foi esse processo do Senhor encontrar uma igreja? Você se converteu ali na empresa, tudo, e como que foi o ir para a igreja depois?
é essa influência da paternidade. Ele foi meu primeiro pai espiritual, me discipulou, não forçou. Eu comecei a frequentar cultos da igreja, missas da igreja católica, e depois eu ia na época, quando eu tinha 17 anos, chamava de sarau. Uhum. Quem tem mais de 40, como eu, vai lembrar desse termo. Mas eu ia pro sarau depois de ir na igreja, na missa à tarde. Então eu não fui forçado a uma igreja evangélica. A minha própria aprendizado na Bíblia me levou para isso. E ele ia numa igreja evangélica, eu acabei indo junto conhecer, gostei, fiquei um ano lá e depois eu fui para uma outra igreja, aonde eu me identifiquei e comecei a servir. O meu coração era isso. Eu não quero ir para uma igreja para ser um esquenta-banco, né? Eu quero ir para uma igreja para eu Uhum. participar e me envolver. Em uma igreja grande não me identifiquei, fui uma igreja pequena, onde tinha muita demanda de fazer coisas. E comecei a servir. Primeira função minha no reino foi trocar a transparência de um antigo mídia que nós tínhamos chamado retroprojetor, Ah, que eu colocava as letras das Sim. músicas no retroprojetor. Essa é a minha primeira função dentro do corpo. Uau. nossa, eu também, quando me converti, eu fiquei nessa também. Eu não posso. Como assim? A igreja é só isso, fica nas cadeiras, entrar assim, sentar e sair nos cultos. Não, tem que ter mais, tem que ter mais. Sempre tive essa inconformidade também. E hoje nós estamos aí numa base missionária. Ah, É e Deus leva a nossa fome para um lugar de propósito, né? Quem tem fome cresce, quem não tem fome ou se desvia ou fica, parece um gelo dentro da igreja, um religioso, né? Eu acho que aí entra até o que Deus fala, né, lá em Apocalipse, né, sobre ou ser quente ou ser frio, né? Se é morno, Deus vai vomitar da boca. Então, Sim, sobre a questão de não sermos mornos, né? é. Então eu vejo até essa questão de ficar no banco, assim, tipo, vamos fazer alguma coisa, vamos se movimentar, vamos procurar alguma. Eu acho que essa questão até de se movimentar em si, não só na questão de missões em si, né? Mas na questão de ver o que a igreja está precisando. Hoje em dia, tipo, tem tantas coisas na igreja hoje para estar envolvido, seja no louvor, seja na mídia, seja em evangelismo e tantas outras coisas, né? Para a igreja se envolver, né? E a igreja é corpo de Cristo em si. Então, eu vejo essa questão, tipo, vamos fazer alguma coisa. Eu vejo muito essa necessidade de ter um propósito pelo qual você possa crescer, sim. né? A gente cresce, a gente sai do secreto para o público por causa de um propósito. E se não tem um propósito, não tem o secreto. E Uhum. não gera nada público, né? Então, se a gente se envolve, participa na igreja e está disponível às oportunidades que Deus te dá, por mais pequenas que elas sejam, elas vão te levar para grandes projetos, Uhum. né? E a gente vai falar sobre missões hoje, pensando nisso. A primeira viagem que eu fiz de avião até não foi missionária, mas foi para os Estados Unidos. Foi em 2003 na época. Eu nasci em 77, então eu tinha 26 anos. E eu falava para os meus amigos assim: eu saí de uma rua de terra, de bairro, do meio daquele gueto, para desembarcar em Nova York. Foi um milagre de Deus na minha vida. E não foi por causa de que eu era melhor que os outros, mas eu acho que olhando para trás, lá atrás, eu vejo Deus ver o nosso coração. Ele sabe onde ele pode nos colocar que não vai nos gerar orgulho, vaidade, né? Uhum. Então, Deus nos lança longe quando a gente realmente tem um coração nele, né? E cuidar com isso, para que o nosso coração não se perca nesse processo, né? Então, de cuidar de transparência ali na igreja, ninguém queria muito aquela função. Eu não queria fazer, não sabia fazer nada mesmo. Aquele trabalho era fácil para mim, né? E Deus começa a aperfeiçoar a gente nos começos mais simples, né? Uhum. E é até interessante isso, porque o senhor falou que se converteu e queria servir. Isso é muita essência do coração de Deus, porque Deus ele nos chama para sermos servos, né? Ele nos chama primeiramente para servir. E a partir disso ele vai desenvolvendo o nosso caráter, ele vai desenvolvendo o nosso ministério, o nosso propósito, como o senhor disse. Eu sou filha de pastores e é muito interessante a gente acompanhar Uhum. que não que seja uma receita de bolo,
Mas é muito nítido um recém-convertido, o tanto que ele cresce e se desenvolve quando ele começa a servir. E às vezes, como o senhor disse, não é um líder de louvor, mas é como o senhor trocando a transparência. Transparência. Você não pegou essa Não peguei parte. essa face, mas eu sei o que o senhor tá falando. Aham. Vi em fotos há muito tempo. Sim, tinha. Alguns séculos atrás. Mas é muito isso da gente ter, da pessoa, ela aceita Cristo e ela tá tão disposta a conhecer a Deus que ela passa a servir. E quando ela tá lá na igreja servindo, ela conhece, ela convive com outras pessoas que já têm uma mentalidade acerca do reino, que tem uma cultura acerca do reino. Ela se permite, né, ser conhecida, deixar que as pessoas conheçam seu coração, deixar que seu caráter seja tratado. Uhum. Então, nunca é uma coisa pequena, né? Às vezes, para quem tá chegando ali, pode parecer pequeno, mas é Deus já despertando o coração dele. Deus vai lapidando a nossa vida, né? E começa pequeno e vai testando a nossa fidelidade e a nossa continuidade, né? Eu não tinha sonho de ser pastor. Eu tinha um sonho de ser empresário, né? Eu fiz administração de empresas antes de fazer teologia. Eu fiz isso lá pelos meus 18 anos até os 23. Fiz o curso de administração e eu queria ser o maior dizimista da igreja. Essa era a minha meta, né? E jamais pensava que eu ia ser sustentado por pessoas, por ofertas, né? Então Deus moldou esse projeto e mudou esse projeto. E quando eu me entreguei para isso, não foi fácil, houve resistência, né? Eu fui tesoureiro da igreja por 15 anos e eu vi a dificuldade da igreja de sustento do pastor, de fidelidade dos membros, tinha aquela dificuldade, nem todo mundo é fiel. E quando eu fui chamado para o ministério, eu relutei por uns 4 anos até eu decidir ir para um seminário, fazer teologia, abrir mão daquele curso que eu acho que ia me dar riqueza, ia me dar uma posição, né, para ser pastor. E eu penso assim que eu não fui eu que escolhi Deus, Deus que me pegou, né, Deus que me levou para essa porta do chamado, né. E Deus me levou para a igreja local e eu pensei que ali era o meu lugar fim, né? Que não tinha mais perspectiva de horizonte. E até antes, no off, quando nós estávamos conversando antes, eu não tinha essa perspectiva missionária que Deus tem me levado a ter hoje. Porque Ele vai abrindo a nossa visão à medida que a gente vai deixando Ele trabalhar em nós e nos moldar, né? Você falou um negócio bem interessante que até para pensar, né? Que antes você queria ser o maior dizimista e tal, e aí hoje está sendo sustentado e tal, por pessoas, por oferta. Foi o que eu parei para pensar agora, porque o meu pensamento também era, pô, quero ter muito dinheiro para abençoar as pessoas, para poder ajudar. E aí agora, parando para analisar, eu tô na situação totalmente ao contrário, na realidade, né? De ser sustentado, né? Isso é muito, muito engraçado no contexto de missões em si, né? Pode falar que sim. Não, mas até pegando esse assunto, e é interessante porque para nós, para o nosso orgulho, fere muito, né? Eu também, eu trabalhava, então quando eu vim para cá tive que pedir demissão do emprego, e é muito difícil para entender que eu preciso ser sustentada por outra pessoa. Só que na verdade não é sobre pessoas, né? É sobre a fidelidade de Deus. É sobre a gente entender que Deus ele tá cuidando da gente. E é algo que eu tenho aprendido a entender, aprendido a aceitar contra a minha vontade, contra as minhas forças. Porque realmente mexe no nosso ego de, não, eu vou ter que talvez pedir uma oferta, eu vou ter que conversar com aquela pessoa se ela quer me sustentar, se ela quer ser um mantenedor, ajudar com algum valor. Então isso ainda é muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente vê a fidelidade de Deus, né? Unindo pessoas no mesmo propósito. Porque eu sou chamada para estar aqui. O Senhor é chamado para ser pastor. Sim. Mas tem gente que Deus escolheu, dentro da fidelidade, do propósito dele, para ser a pessoa que vai te abençoar e vai te ajudar financeiramente, né? E essa perspectiva é muito de nós para Deus e não de Deus para nós, porque Deus vê todos nós dependentes dele. Não importa se você está no emprego fixo, se você é comissionado, se você é empresário, se você é pastor, missionário. Ele é o mantenedor de todos nós. Só que a nossa realidade é ver de acordo com a nossa ótica. A fé do sustento precisa ser igual para todos, né? Mas quando a gente cai nessa dependência de entender
que eu estou do lado de cá e o outro está do lado de lá. Na verdade, nós somos, como eu costumo dizer, no reino, para aqueles que estão de tempo integral, seja missionário, pastor, eles são solo fértil para que haja multiplicação sobre aqueles que estão Sim, sustentando. exatamente. Então, são oportunidades que as pessoas gerem recompensa eterna, que é onde a traça não corrói, né? Porque a gente está oportunizando essas pessoas de participar do reino dessa forma. Então a gente lembra aquelas 3 regrinhas básicas de missão. Como você faz missão? Ou oferta, ou ora, ou vai, São os né? pés que vai, as mãos que contribuem e os joelhos que oram, né? Acho que é alguma coisa desse sentido Sim. aí. Essa eu não conhecia, que Não legal. conhecia. E Mas, essa é a perspectiva. Todos fazem parte do reino. Alguns fazem de uma forma, outros de outra. E o custo para alguns é maior no nosso entendimento de largar tudo. Mas todos estão fazendo parte, né? E Deus é o justo contador, né? Que contabiliza todo ato, toda ação, né? Em função de glorificar o nome dele. Nossa, que interessante isso, né? Porque se a gente parar pra pensar, gostei muito do que o senhor falou, não tinha analisado. A dependência é para todos, Deus ele sustenta a todos, mas o custo que algumas pessoas vão pagar por isso é maior. Uhum. Interessante. Porque a gente associa muito depender de Deus à vida missionária, né? Mas não é. E às vezes, realmente, quando a gente tem um salário bom, quando você tá bem financeiramente, a tendência é achar que Deus ele não tá me sustentando naquilo. esforço próprio, né? Fui eu que Aham. conquistei, Mas eu na que verdade consegui. foi Deus que te deu, de um jeito bem resumido, né? Foi Deus que te deu a saúde, foi Deus que te deu o trabalho, foi Deus que te deu a segurança de voltar todo dia. E aquele dinheiro, se a gente parar pra pensar, é algo que eu tenho feito muito aqui que eu não fazia antes, que esse entendimento veio pra mim aqui na base. De eu tô com esse dinheiro, o Espírito Santo, como o Senhor quer gastar esse dinheiro. A gente lê até no livro do O Intercessor, né? Do House. His house, his Howes. E aí ele fala justamente isso, que Deus pediu todo o salário dele. E aí todo o salário que ele recebia, mesmo trabalhando, às vezes ele dava tudo. Tipo, porque era Deus que estava direcionando, aquele dinheiro era de Deus. E quando a gente entende isso também, o nosso nível de dependência aumenta. Porque aí eu tô interessada em saber não o que eu preciso, mas o que o reino precisa, né? Essa questão é muito forte, porque a gente tem níveis de entendimento que não são necessariamente de acordo com o que Deus vê, né? Mas eu, como pastor local, eu tenho um sustento de uma oferta fixa e a igreja honra com essa oferta. Todo mês essa oferta vem, né? E isso gera um certo comodismo para mim. Quando eu fui inserido nesse ambiente missionário, de uma forma mais assim descarada ou escancarada, melhor dizendo, isso me chocou, né? Porque os missionários estão em lugares que os seus mantenedores não veem, não pisam lá, mas eles dependem desses mantenedores e eles abrem mão do conforto para estar num lugar que muitos não desejariam, não gostariam de estar, porque a luta é abrir mão de conforto, abrir mão de coisas básicas, às vezes papel higiênico, pasta de dente, de luz elétrica, para servir a um povo não alcançado. E a gente se sente constrangido quando volta para nossa casa. Eu tenho banheiro, tenho papel higiênico, eu tenho pasta de dente, eu tenho água quente no meu chuveiro, né? E olhando para as finanças, né? É uma das coisas que Deus me confrontou muito nessa parte de ver a realidade missionária, é a igreja ser mais participativa e ativa, inclusive nas suas finanças, de lançar sementes para fora do seu quintal, para fora da sua Jerusalém, que é a igreja local, que é a cidade local, mas que a gente olha a visão de Deus, né? Para o mundo, para os perdidos, para os não alcançados, né? E isso nos confronta no nosso conforto, porque é fácil a gente fazer o trabalho. E se a gente entrar nesse ambiente de que é fácil fazer o trabalho, a gente daqui a pouco vai deixar o Espírito Santo ali atrás. Só um pouquinho, deixa eu fazer, depois eu Vira peço para você o ver de famoso novo. ativismo religioso, né? Sim, E é uma linha fina. Você pode estar nisso e não perceber. E eu chorei muito esse tempo que eu fui para missões, quebrantado por causa desse ambiente que você falou. Uma fala tua me lembrou a questão da apostasia que nós possivelmente estamos vivendo como igreja brasileira. Porque a gente está muito confortável na nossa Jerusalém. Está muito confortável com o nosso piso, nosso ar-condicionado, nossa igreja bonita.
estilosa e dá para mostrar no Parede YouTube, preta, né? pra ficar bonito no YouTube. Mas o que que eu tô fazendo de relevante para mudar o mundo, né? O que que eu tô fazendo dentro da missão que Deus sonhou para mim? O que eu vivo é coerente com aquilo que está escrito no céu a meu respeito, né? Eu preciso me preocupar com isso, não com outras coisas. E é realmente essa perspectiva eterna, né? Porque realmente eu posso ofertar e Deus ele pode me abençoar aqui na terra e vai, a Bíblia fala, né, que pode acontecer. Só que a nossa certeza tem que estar nas nossas recompensas celestiais. É a certeza de que mesmo que eu seja abençoado na terra, e mesmo se eu não for abençoado na terra, na eternidade existe uma recompensa muito maior do que eu posso imaginar. E é realmente da gente muitas vezes dar com generosidade, né? Entendendo que a recompensa não é na terra, não é para agora, mas é algo eterno. Não só no sentido de ofertas, mas também tudo que eu faço, todo o modo como eu me envolvo com a missão é de uma perspectiva eterna, né? A igreja local precisa se mover nessa perspectiva eterna que Deus tem. Uhum. E falando então, né, de o que fazer para Deus e dessa missão de Deus, o que o senhor já tem como experiência missionária, né? Que já tem carregado, ou feito, ou participado, que pode compartilhar aqui com a gente também. Uhum. Falando assim, bem resumidamente, até chegar no hoje, nesse ano, que a gente foi para a África com uma equipe, né? Em 2002, a minha esposa, antes solteira, ainda foi fazer um congresso chamado Clamor pelas Nações, lá em Uhum. BH, né? Sim. Ela ficou lá um tempo, recebeu palavras sobre missões. A gente nem sonhava que a gente ia casar, né? E eu tive, quando eu deixei de resistir ao ministério, a minha convicção ministerial sempre foi a igreja local. Muitos no seminário falavam, vou para esse país, vou para aquele estado, vou para aquele outro lugar. E eu sempre na minha cabeça, eu fiz 2 anos de seminário de tempo regime fechado numa chácara, né, teologia. E eu era o único que tinha convicção, vou voltar para minha cidade, para minha igreja Pra lá, local, rapidinho. não vou para outro país, né? Então, eu tinha essa convicção. E os outros queriam ir para fora, né? E minha esposa tinha um chamado diferente, na minha perspectiva, né? Na verdade, é Uhum. complementar. Hoje a gente entende Sim. isso, né? Mas assim, ela com esse coração e eu com a igreja local. Ano de 2009 a gente foi para Bolívia, ficamos 14 dias na Bolívia. Casamos em 2011, depois da lua de mel, a segunda viagem foi uma viagem para Bolívia, né? E assim, pobreza, frio, era uma cidade, Cochabamba é o nome da cidade. Já ouvi falar, já. A gente ficou em Santa Cruz de la Sierra, capital, e depois foi para Cochabamba. E essa foi a primeira missão assim que a gente se expôs, a gente foi com um grupo de 100 pessoas, então era algo maior e a gente não teve assim esse impacto que eu tive esse ano em relação ao campo missionário. Então isso já acendeu no nosso coração, orar por missões assim, e a gente sempre tinha uma postura de ofertar para missões, ofertar para outros lugares, né? Mas esse ano especial a gente estava orando já no começo da pandemia, 2019, eu tinha uma viagem marcada para a África, daí fechou todos os aeroportos, tudo aquela confusão. 2020, 21, né, que foi o Uhum. fechamento. Começamos a projetar a viagem de 2019, era para ir 2020, não rodou e a gente prorrogou por 2 anos. Finalmente essa viagem saiu com alguns pastores do Brasil que estavam num projeto da missão MCM, Missão Cristã Mundial, que é o pastor José Rodrigues, é o fundador. Uhum. E eu fui nessa missão, foi um outro pastor aqui de Ponta Grossa e mais 10 pastores de outras cidades e estados, né? E a gente ficou 18 dias numa rota missionária de Guiné-Bissau, algumas ilhas em Guiné-Bissau, 2 ilhas específicas, Bubaque e Ilha Formosa. Depois de Guiné-Bissau, a capital Bissau, a gente foi para Senegal, na capital, em Dakar. Ficamos lá também mais 4 dias e ficamos 4 dias em Portugal. Então a gente pegou assim um roteiro Uhum. desses lugares onde já tem base missionária, onde já tem missionários trabalhando. A maioria desses lugares já roda por volta de 20 anos missionários trabalhando naquelas regiões. E nós fomos envolvidos numa programação daquele lugar lá. Foi transformador. Eu posso dizer assim que eu sou
um outro pastor depois dessa experiência. E conta pra nós algum testemunho marcante daquilo que você viveu na África esse tempo. Uhum. A gente teve muitos testemunhos lá, né? Primeiro, essa questão de uma viagem no tempo, de um ambiente desenvolvido, de um ambiente que tem luz elétrica, de um ambiente que tem carne, que tem leite, que tem pão, que tem abundância, né? Nós descemos em Guiné-Bissau, o aeroporto já era um aeroporto simples, na capital, em Bissau. Já começa a ver a realidade no próprio aeroporto, mais simples, mais pobre. Chegamos com todas aquelas malas, os pastores, e tinha um casal que tinham levado os 2 filhos junto. E o primeiro transporte nosso foi em cima de uma caminhonete, não foi dentro, foi fora, na carroceria da caminhonete. E nós estávamos em 9 pessoas, em 10 pessoas e 2 crianças. E todos indo naquele ambiente, sentado nas malas, segurando mala, Eita, sentado nós. na carroceria de madeira. E entramos num ambiente assim de ver a realidade, esgoto a céu aberto, casas de aquele barro com palha em cima, as crianças numa situação de pobreza, né? A própria viagem até chegar na casa dos pastores missionários já foi chocante, né? E não tem, eles não conhecem hidrelétrica, a cidade era abastecida por um barco que ficava no oceano que gerava energia a óleo diesel provavelmente, e falta de luz às vezes. Não existe rede elétrica lá de aquecimento do chuveiro, os chuveiros são todos gelados, né? Nossa. Embora lá só tenha 2 estações, tem a estação seca e a estação das chuvas, e nós fomos em junho, é muito calor, 30, 32, 33 graus, a gente dormia com ventilador. Saímos daqui no frio, -1, 0 grau, e chegamos lá Misericórdia. 30, 32 graus. E primeiros banhos nossos foi de canequinha. Tinha um baldão assim enorme, de uns 90, 80 litros assim, pegava uma jarra e da jarra você levava pro banheiro, e dentro da jarra uma canequinha para você molhar a cabeça, enxaguar o corpo. E as mulheres tomando banho naquele ambiente. A casa era confortável, que os missionários têm a visão brasileira, mas se for numa casa de um local, lá você vê como que é a vida local, né? Não tem divisória, não tem banheiro, não tem chuveiro, é tudo assim, mais precário possível. E assim foi o choque em cima de choque na realidade, né? A gente saiu daquele lugar, pegou um barco, posamos uma noite em Bissau, pastor missionário nos recebeu com a sua esposa, tinha mais um casal de missionários, participamos de um culto sem instrumentos, culto sem músicos, só 2 tambores e o gogó dos africanos cantando. A língua deles em Bissau é o crioulo, é uma língua mistura espanhol com português. Francês, O eu francês, acho. lá não, o francês que eu peguei foi em Dakar. Lá a língua oficial é francês. Mas em Bissau é uma mistura de espanhol com português, com um pouco de o português de Portugal e até com o antigo latim que eles misturam. Então a gente não entende muito o que eles falam. Mas alguns alfabetizados, eles falam português, assim, mais do sotaque português de Portugal, né? Então foi experiências, assim, chocantes de ver a ausência de coisas básicas, de esgoto, de conforto, né? Mas foi nas ilhas isso, que na capital já tem muita pobreza, mas quando a gente foi para a ilha, nós ficamos 2 dias numa ilha chamada Formosa e mais 3 dias numa outra ilha chamada Bubaque, onde os missionários estão literalmente isolados, 4 horas de barco até chegar nas ilhas. E a gente viu uma coisa fantástica nessa primeira ilha que nós fomos, de Formosa, a recepção das crianças no sol. 12:00 nós saímos 6:30 da manhã do porto, e chegamos lá 12:00 e as crianças estavam cantando, dançando, Ai, que da hora. com galhos de árvore, chacoalhando com uma faixa, bem-vindo, pastores do Brasil. Ai, que Uau. E a legal. gente, vendo aquela cena, a gente chorou, a gente se emocionou, viu a alegria das crianças cantando música em português.
e nos abraçando como se nós fôssemos heróis, assim, como se tivesse uma comitiva recebendo uma Caramba. seleção de Uau. futebol. A gente se sentiu envergonhado com uma honra que a gente não merece. E ver a situação logo indo pro horário do almoço, a gente começou a ver eles comendo. O almoço deles era só arroz, sem nada de mistura, que nós aqui no sul falamos mistura, né? Uhum. E, e sem água, eles tomavam água depois. Aquilo também nos impactou, não acredito. 100 e poucas crianças com um pratinho de plástico comendo arroz. E é a refeição que a escola cede, que eles têm aula de manhã. Sim. A escola é do lado da igreja e eles almoçam e vão embora com aquele arroz que eles comem, né? E quais projetos os missionários ali, o grupo que você foi e trabalhou ali nas ilhas? Eles têm muito trabalho e assim, resumindo, o ambiente lá, a igreja atende todas as necessidades. A igreja tem um consultório odontológico que vem dentistas de Portugal, de tempos em tempos, voluntários para ceder, a tratar os dentes, a muitas vezes arrancar os dentes porque eles não cuidam, né? Uhum. E esses missionários atendem, eles têm uma farmácia na igreja que eles ajudam com medicamentos básicos. Eles não conhecem a maioria dos medicamentos básicos que a gente tem aqui para dor de cabeça, para febre, para dor de estômago. Eles não conhecem porque não tem essa estrutura de farmácia. Em Bissau, o trabalho assim de educação é fundamental. O governo não fornece uma estrutura que cubra todas as crianças. Nós conhecemos em Bissau, conhecemos a ilha de Formosa, soubemos do trabalho que eles fazem numa outra ilha chamada Uno. E é assustador que entre 5 casais de missionários entre Bissau, Ilha de Formosa, Uno, Ilha de Bubaque, eles cobriam mais de 1.500 crianças, esses 5 missionários, em escolas Nossa. de ensino fundamental. Muita criança. Eu brincava na igreja que essas crianças parece que elas brotam da terra, assim. Tantas crianças que tem nos cultos, uma alegria, um júbilo, uma dança, uma voz forte e sabendo que eles só comiam arroz, muitas vezes, comiam manga, que dá em abundância lá manga. Eles comem muito caju, que é a fruta que eles exportam, a castanha do caju. A fruta em si, às vezes, eles não aproveitam. Mas a igreja desenvolve fundamentalmente assistência médica nesses casos, assistência social com alimento, porque a escola que não tem comida não funciona, e essencialmente educação. A igreja está produzindo uma geração alfabetizada, de ensino básico até o 5º ano para nós, a 5ª série aqui, né? É a igreja que cuida dessas crianças e o governo às vezes dá um pedaço do lanche, que às vezes eles fornecem sardinha, e as crianças daí comem arroz com sardinha, mas dizem que o que o governo fornece dura 3 meses e os outros meses a igreja tem que se virar para dar o alimento, né? Então as crianças vão lá para receber educação, receber o alimento, pelo menos uma vez por dia o arroz, e eles comem com gosto. Eu falo que aquelas crianças tinham uma boca tão grande, parece aquele peixe que abre a boca para pegar a isca. E eles comiam um prato cheio que eu não aguentaria comer de uma forma assim em 10 minutos, muito rápido, porque eles têm assim uma fome, mas eles têm uma gratidão. E a igreja para o africano nessa região é como se fosse um lugar de esperança, um lugar de sonho, um lugar de identidade que eles não têm em casa. Quando você estava falando da sua esposa que tinha essa questão de missões, e você mais quando fez até o seminário de teologia e tudo mais, que pensava em ficar só em Ponta Grossa, né, e agora tá se envolvendo com missões. Como é que foi para você essa questão, assim, de missões? Um pastor local que não tinha, que o pensamento não era missões em si, eu vou ficar aqui em Ponta Grossa tranquilo. Como é que foi essa experiência, né? Acho que a experiência geral em si, tanto Bolívia como África, você falou que a África te impactou mais, né? Transformou mais. Como é que foi esse impacto, essa virada de experiência? chave. Sim, eu acho assim que é muito por questão de nosso coração estar disponível para ouvir e obedecer Deus, né? Talvez eu tinha um pouco
maturidade ministerial quando eu fui para Bolívia. Eu estava no 3º ano de pastor de tempo integral e era pastor auxiliar, não era pastor titular ainda. A tendência do meu comportamento como pastor titular é jogar a responsabilidade pro pastor titular. Ou... Te vira, vai. E quando eu assumi a igreja e comecei a trabalhar, e depois desses anos já trabalhando com a igreja como pastor titular, presidente, eu fui nessa viagem com o coração aberto e com uma maturidade maior de servir pessoas. E isso me confrontou no sentido de ver, eu estou acomodado, eu estou muito parado, olhando apenas para minha localidade, para minha igreja, para minha Jerusalém aqui. Eu preciso ser mais relevante no reino de Deus. Eu preciso ver além desse lugar, além desse prédio, além dessas vidas que frequentam cultos, que vão nos nossos cursos, discipulado. E Deus me confrontou nisso, né? Nós precisamos sonhar os sonhos do coração de Deus. E quando eu voltei de lá, o desejo assim, vou vender minha casa, vou ir para missões, eu vou investir, vou ser mais relevante do que eu sou. Eu me envergonho de não produzir talvez o que eu deveria produzir como pastor, despertar uma igreja. Uma palavra que eu ouvi nesse congresso de missões que eu fui agora recente, há um mês atrás, é que falou que 1% apenas da igreja brasileira ela é transcultural. Né? Nossa. 1%, 99% não. Se nós pegar 50 milhões de evangélicos, talvez mais que isso, 1% dá 500 mil pessoas. Ou quantas igrejas? 1%. Se nós temos não sei quantas igrejas no Brasil, é muito pouco. É bem pouco, bem é pouco. muito E ainda outro dado que eu vi assim, que um evangélico que frequenta a igreja, pelo menos ele dá R$1 apenas para missões durante o ano todo. É uma mixaria, é um afronta em quem nós somos. Uma das primeiras áreas que eu coloquei é que nós precisávamos ofertar, começar a lançar sementes para fora do Brasil, né? Uhum. Nós sustentamos já um missionário no Maranhão, que ele estava lá, eu já fui visitar lá o campo missionário no Maranhão, trabalha com os ribeirinhos. É uma missão chamada Missão de Evangelização e Apoio aos Pescadores. MEAP é o nome. E nós já ajudávamos ele há mais de 10 anos. Então, esse ano nós começamos a ousar na oferta, né? E na participação. Uau. Começamos a ofertar para Dakar, para esse projeto que é a Casa Esperança, que ajuda meninos que foram abandonados no sistema religioso dos muçulmanos. Depois posso falar sobre isso. Com certeza. Né? E começamos a ajudar para uma missão local aqui da MCM, que é uma missionária da igreja que trabalha com a Mocidade para Cristo. E a gente começou a se despertar para isso. Nós podemos contribuir, nós podemos orar. Nós não podemos, como igreja, consumir todo o recurso só para a nossa realidade local. E Deus começou a mexer isso comigo, né? Me afrontar nesse sentido de confrontar o meu caráter para que eu despertasse a igreja. Porque até quando... Porque uma coisa é você ouvir sobre, né? Porque você escuta sobre a questão do quanto um cristão gasta para poder investir em missões ou envio e tudo mais, né? A outra coisa é quando você vai e você vê com os próprios olhos a necessidade e o que está acontecendo com o dinheiro que está sendo enviado ou a falta de dinheiro que precisa ser enviado, né? Então, eu acho que é muito bom ter essa experiência, né? Porque muda a cosmovisão. Uma coisa é você escutar sobre, outra coisa é você viver sobre, né? Aquilo que você escutou. Exatamente. Se falando em finanças, né? Eu gosto muito de números, né? Eu fiz administração, fiz a minha defesa de conclusão de curso na área de centro de custos. E eu anotei alguns dados da África em relação ao salário dos professores que trabalhavam nessas escolas. Para mim, isso é uma afronta à nossa condição de reclamar que nós ganhamos pouco, que nós não temos o que necessitamos. Nós somos um povo muito murmurador, né? Uma das coisas que voltei da África pensando, eu sou proibido de murmurar. Eu não posso reclamar de nada. Eu não posso reclamar porque eu tenho tudo que eu preciso, né? Nós temos tudo que precisamos e a gente é ganancioso, a gente é insaciável. A gente diz que o mundo é insaciável, mas nós cristãos entramos nessa linha também de que a gente tem que ter o que quer. Eu brigo com os jovens da igreja, você tem que ter o celular da maçãzinha, você tem que ter o tênis mais caro e você não faz nada em relação ao outro, né? Isso é uma hipocrisia que muitas vezes nós pais ensinamos os filhos. Mas voltando aos dados, um professor
alguns lugares que eu fui na ilha, em Bissau, na capital de Guiné-Bissau. Numa das escolas, eles trabalham 20 horas por semana, ganham 25 mil francos, que franco é a moeda local, que equivale a R$ 210 por mês que os professores ganham. Caramba. Uau. Na ilha de Bubaque, o professor 20 horas ganha 45 mil francos, que equivale a R$ 376. É uma mixaria, um terço do nosso salário mínimo hoje, quase, um quarto. Senegal em Dakar, lá o custo de vida é mais alto, 20 horas ganha 120 mil francos, que equivale a R$ 1.004. E um aluno em Bubaque, lá em Bubaque é uma ilha que eles cobram um valor dos alunos mensal, muitos não pagam, mesmo assim eles continuam estudando. Eles ganham, eles pagam os alunos 1.000 francos por mês, que equivale a R$ 8,40 para a escola, nas escolas cristãs. Nessa escola em Bubaque, são 317 crianças que a igreja atende. Uma só escola, de uma só base missionária. É gigantesco o trabalho. E se essa igreja, com essa base missionária, não estivesse lá, onde estariam aquelas crianças? É interessante o senhor falar isso por você, falar isso por dois motivos. Primeiro que essa questão da murmuração, ela é uma questão cultural brasileira, né? A gente estava estudando sobre isso numa aula sobre a missão transcultural. E realmente você vai até mesmo para a Europa. Mesmo eles tendo uma condição de vida melhor, eles não têm essa cultura de murmuração. A cultura deles é muito direta, eles são muito retos, muito corretos. E para o brasileiro, isso é uma cultura que, em vez da gente combater com a palavra, né, e com o cristianismo ele tomou posse, ele tomou... Com o espírito oposto, né? em vez dele agir com o espírito de proclamar realmente as verdades de Deus, a gente faz o contrário como igreja, que é aceitar essa cultura de murmuração que existe no nosso país. E até sobre isso também, falando das crianças, é muito interessante porque me lembra muito o livro Perspectivas, que a gente está lendo. Porque as primeiras missões no mundo, né, esse movimento global de missões que começou há alguns séculos, uns 200, 300 Não me anos, pergunte de data por agora, aí. não. É muito interessante porque eles foram para esses países, China, Índia, e como que eles trabalhavam? Respondendo todas as demandas da sociedade. Então, a igreja, era a igreja que enviava médicos, era a igreja que levava a educação, a igreja que levava leis, era a igreja que levava jornal, era a igreja que... Tudo era a igreja que promovia. E isso é muito quando o Senhor fala, você fala sobre essa questão, né, de levar o que eles precisam. Eu vejo muito o início realmente das missões no mundo, que foi desse jeito. E hoje talvez não tenha tanta necessidade em muitos lugares, como a gente vai para a Europa e precisa evangelizar na Europa. Mas é interessante ver como é a base, né? A base é a mesma, o início é o mesmo. Tipo, Deus, ele trabalha da mesma forma. Tipo, ele sempre é Deus. E ele quer suprir essa carência, ele quer cuidar dessas crianças. Isso é muito intenso, é muito profundo. Isso me lembra outra experiência também de murmuração da igreja, né? A gente murmura por não ter e a gente murmura porque a gente quer ser servido na igreja e não quer servir. E eu via numa igreja nessa ilha de Formosa, uma igreja, uma escola, e eles abriram mais 3 congregações na mesma ilha, uma ilha grande. A igreja mais longe ficava perto, entre 15 e 18 quilômetros daquela base onde a gente pousou uma noite. E um pouso bem sem conforto, assim. Nós estávamos em 5 pastores, dormindo numa barraca de 5 pessoas. 3 deles roncavam. Eu não dormi muito aquela noite. E no meio de uma ilha no Oceano Atlântico, na África, dormindo numa barraca. É uma experiência, primeiro que eu pensei assim, não vai ter nenhum leão que vai me comer, nenhum outro animal gigantesco, porque a gente faz uma ideia que corre risco de vida, é um país selvagem, e todas essas coisas caíram por terra nessa minha experiência, né? Não é perigoso, Deus cuida. A gente pegou um barco, eu brinco que é um barco pré-histórico, todo de madeira, barco antigo, pesado, com cimento e outras coisas carregando assim no barco para levar para a ilha. Alimentos também. E os nossos alimentos eles levaram. A água lá, a gente não pode tomar água lá, levamos muitos galões de água mineral, porque eles têm uma resistência no corpo deles para a água que eles bebem. E a água sem tratamento é água de poço, é água com bastante bactéria e bastante coisa, e ia dar doença
E a gente, então, não podia tomar água local. Eles aguentam e o nosso organismo não aguenta. Uhum. E essas crianças, de noite, no culto, começou 8 horas da noite. Eu acho que era uma terça-feira. Para eles não importa que dia que é. Para nós o culto é só domingo. E lá eles têm culto todo dia. Se tiver culto todo dia, eles vão todo dia. E algumas crianças sem os pais iam pelo carreiro, pelo caminho da ilha, sozinhas para ir na igreja. Com uma lanterninha, com uma luzinha qualquer. E o culto aquela noite na ilha de Formosa começou às 8, terminou 10h30. E eles iam voltar para sua casa 10h30. E no outro dia tinha aula cedo e eles estavam lá na aula. Aqui, depois do culto online, as pessoas choveu, não vai no culto. Vem parente, não vai no culto. E a gente se acomoda. Essa murmuração vira uma apostasia porque eu começo a reclamar das coisas básicas. E essa questão de uma fé vigorosa, uma fé robusta, Uhum. isso me afrontou bastante a minha experiência no Senegal, em Dakar também, Uhum. né? Porque a gente foi nessa base missionária em Dakar, uma cidade de 3,5 milhões de habitantes, muito grande, mas a primeira cena que eu chego nessa cidade, depois que a gente desce do aeroporto, vai com uma van, é aqueles carros, eu não sei o nome que eles chamavam, me veio o nome tuk-tuk, acho que é isso. Era uns carros bem velho, colorido, com uma pessoa do lado de fora andando, segurando a porta e cheio de gente no carro, assim. Você não sabe como todo mundo entrou dentro daquele carro. Entendi. E todos esses carros, transporte, táxi, é tudo controlado pelos maribus, que são os líderes muçulmanos que detêm o transporte. E, na verdade, os lugares de maior riqueza são muçulmanos que cuidam. E quando eu entrei nessa cidade, eu comecei a ver bodes na rua, barracas com bodes, vários bodes brancos e alguns bodes brancos e pretos assim. E eu perguntei por que esses bodes. Eles falaram dia 10 de julho, se eu não me engano é dia 10 de julho, no mês seguinte, o mês que nós fomos, teria a festa de sacrifício dos bodes, né? Nossa. Então é sacrifício vivo de animais que eles continuam praticando aos milhares. Os muçulmanos têm a festa do jejum e na entrega daquele período de jejum eles fazem o sacrifício dos animais na porta da casa onde eles moram. E eles deixam aquele sangue correr daquele bode. E aquele é um sacrifício que eles estão oferecendo ao Deus deles, né? Alá. E é uma palavra de que esse sacrifício é oferecido como se fosse um símbolo de que Ismael foi sacrificado e não Isaac foi sacrificado para agradar e honrar a Deus. E eles são Nossa. pobres, e eles pagam em torno de R$ 1.200 por esse animal todo ano para as Nossa. famílias sacrificarem. E depois a missionária, era um casal de missionários, a Rosimara e o Cacibo, que estão nessa base. Os dois têm mais de 60 anos. Ele tem problema de glaucoma, enxerga pouco, e ela tem problema de audição, ela é 50% surda e ela usa aparelho. E eles estão à frente dessa base missionária num lugar onde tem esse sacrifício de animais, onde tem o controle muçulmano sobre a economia, onde a igreja não é bem-vinda e onde o trabalho deles não tem a placa de igreja, tem uma placa de ajuda humanitária. Uhum. E o índice de cristãos lá é 0,8% de evangélicos e 3% de católico. E nesse ambiente eu acordava às 5 da manhã, eles tocando as cornetas das mesquitas para chamar o povo para oração. Lá eles oram 5 vezes por dia, 10 minutos cada período, dá 50 minutos. E se nós pegar qual que é a média dos cristãos oram aqui, 5, 10 minutos por dia, os caras oram 50 minutos, pelo menos. Os mais ralinhos oram 50 minutos por dia. E pelo que eu já escutei também, quando toca isso, dá o horário em qualquer lugar que eles estão, eles param pra orar, não é? Sim. Eu já escutei uma história que o cara acho que foi no banheiro, e aí deu o horário, o cara tava com o tapetinho, saiu do banheiro, o cara tava com o tapetinho lá no banheiro orando, porque tava no horário de De orar. orar. Eu vi isso, uma cena de um cara que parou a retroescavadeira, que estava trabalhando uma obra, desceu da retroescavadeira e ele parou ali e começava a se ajoelhar ali, a máquina do lado dele, parado no meio do serviço, temendo e crendo que aquilo ele estava agradando a Deus, né? Acho que se a Ao gente seu Deus. tivesse um pouquinho dessa reverência que eles têm também, sabe? Ou que nem os judeus, né, que ficam Uhum. em reverência, se mexendo, assim, se prostrando todo o corpo, né, em adoração a Deus. Acho que avivamento. Eu, Aham. eu vi essa base missionária como um poço artesiano no meio do deserto, sabe? Uhum. Ó,
E assim, eles construíram nesses 20 anos um prédio para acolher meninas. Eles estão educando cento e poucas meninas numa escola. E do lado, cerca de 2 quadras daquele prédio, com 4 andares, que eles recebem missionários de outras partes do mundo como voluntários e mais os obreiros locais. Eles têm uma torre de oração. E essa torre de oração não tem musiquinha, não tem instrumento, é um lugar quieto, que é feito só para orar ali, né? Eu falo, a gente tem tudo na igreja brasileira e a gente quer orar com um fundinho musical, a gente quer orar com uma bandinha do lado, alguma coisa nesse sentido, e eles oram num mais absoluto silêncio. E eu lembro que a primeira vez que eu pisei naquela casa de oração, eu comecei a chorar. Eu não tinha assim expressão, eu não tinha vontade de falar nada. Aquela sensação, tô pisando numa terra santa. É num lugar que foi orado muito, porque aqui é uma oração no meio da provação. Naquele ambiente você sente a presença de Deus, porque é uma luz no meio das trevas. É um oásis no meio de um lugar de terra seca. Eu fui num lugar, numa favela em Dakar, onde eles trabalham com as crianças que moram na rua. Depois eles fazem uma triagem, vêm essas crianças para uma casa de acolhimento de meninos. Hoje eles têm 16 meninos acolhidos, que eram meninos de rua. E eles cuidam, discipulam desses meninos. Todos esses meninos trabalham numa loja de confecção para fazer roupas e objetos de costura que eles vendem para ajudar na manutenção. E a fé deles, essa fé envergonha a nossa fé brasileira. A nossa fé, ela é uma fé voltada para os nossos interesses, para os nossos desejos, né? E por isso eu falei, nós precisamos romper essa barreira de uma igreja que quer ser servida e não servir, né? Então Deus me fez voltar para esse lugar e ver assim, nós precisamos fazer algo de mais relevância do que nós temos feito, porque senão nós vamos precisar prestar conta diante de Deus que Ele nos chamou para fazer algo grande e nós estamos fazendo algo medíocre e achando que estamos abafando. E até sobre isso é muito, muito profundo realmente sobre nós olharmos a perspectiva de Deus, né? Porque por que que eu tenho pouca fé? Ou por que que a minha fé é uma fé egoísta, que só pede pra mim mesma? Porque eu só conheço isso daqui, que é a minha realidade, que é o que eu convivo. Quando não necessariamente eu vou para outro lugar, é claro que a experiência transcultural mexe muito profundamente com a gente. Mas quando eu simplesmente quero, né, olhar para fora e eu começo a procurar e a ver sobre como a gente tá aqui. Eu nunca fui para Dakar, né? Nunca fui para África. Mas ouvindo você falando, a primeira coisa que me gera é um temor. Meu Deus, olha a realidade que eles vivem. Olha o que está acontecendo em outro lugar do mundo, em uma parte que eu não conheço, que eu não tenho acesso. E é muito, às vezes a igreja, nem todos vão, né? A gente diz muito isso, que nem todos são chamados para ir realmente para outra nação, mas todos são chamados para orar por nações. Esse é o clamor do coração de Deus, né? É realmente que tem uma luz em todos os lugares escuros. E algo que você está falando me ocorre muito essa questão de propósito, né? Às vezes hoje a gente gasta 12 mil reais numa festa de criança, por exemplo. Seria um valor parecido com o que eu gastaria para ir para uma viagem missionária, né? E isso vai mudar a minha vida, às vezes, se eu gastar esse dinheiro numa viagem missionária. Muitos cristãos podem fazer uma viagem missionária. Tem condição, tem um bom trabalho, tem pelo menos um mês de férias. Consegue se programar para fazer um negócio. E isso vai mudar a vida da pessoa. E nós não queremos isso. Nada contra ir para Israel, mas Israel é um lugar de turismo, muitas vezes, e de um glamour, de visitar aquela terra e de ver os lugares que Jesus estabeleceu ali, a sua igreja primitiva. Mas vamos para os lugares onde há perseguição. Vamos para os lugares onde a igreja está crescendo e está avançando. Eu queria dar 2 testemunhos que, para mim, me impactaram nesse congresso missionário que eu fui agora um mês atrás. Um deles é de um pastor da Jordânia, que ele está há 15 anos na Jordânia. Então, quando você conhece outros países, você começa a receber os testemunhos das pessoas, parece que aquilo vai lá no fundo do teu coração e mexe com você. Esse testemunho desses missionários na Jordânia, eles fazem parte da igreja secreta, né? Do mundo árabe, do Oriente Médio, daquela janela 1040, perseguida. E ele falou que há 15 anos atrás, quando eles começaram a fazer estatísticas no mundo da igreja secreta,
na Jordânia, Irã, Iraque, esses países perseguidos, a própria Síria. Eles, nessa rede de contatos de missionários, pastores da igreja secreta, existia 6.000 cristãos catalogados. Eles fizeram uma última estimativa agora, 2020, 2021, que esse número saltou para 140.000 pessoas da igreja secreta. Uau. Nossa. É um avanço exponencial do evangelho. E dentro dessa igreja secreta, ele contou o testemunho de um jovem que ele alcançou para Jesus. Esse jovem foi evangelizado, foi impactado pelo Espírito Santo, aquela conversão radical que, infelizmente, a gente não vê muito hoje no Brasil, essas conversões radicais de entregar tudo, de Sim. largar tudo. Ele se converteu e os pais dele eram ricos e viajavam para o mundo inteiro. Ele falou, eu quero levar uma Bíblia. Ele pediu uma Bíblia para ele, e a Bíblia lá é um objeto desejado e raro, porque tem que entrar por meios ilegais, não entra de maneira legal no país, porque eles não permitem. Ele pegou a Bíblia dele, levou para o seu pai, para o seu irmão, para sua mãe, e na janta ele mostrou a Bíblia, falou que tinha se convertido. O pai dele olhou para ele, começou a rasgar a Bíblia que ele recebeu, todas as páginas, falou: Nossa. fizeram lavagem cerebral em você, e você, se você continuar seguindo isso que você aprendeu, aí você está destituído do direito de ser meu filho. Caramba. O filho era rico, morava num apartamento, tinha seu carro, tinha cartões de Uhum. crédito. Ele disse que passou a noite inteira orando que o pai dele se convertesse, fosse visitado pelo Espírito Santo aquela noite, da forma como ele foi impactado. No café da manhã, chegou todo mundo na mesa, o pai foi o último a chegar. O pai perguntou para ele: você continua com a sua decisão de viver isso aí que fizeram para você? De negar a nossa religião? Ele falou: continuo, pai. Então ele foi obrigado a dar os cartões da chave do carro, da chave do apartamento que ele morava. O pastor visitou ele 3 semanas depois, se eu não me engano, numa parte de subúrbio daquela cidade. Ele não falou o nome da cidade. Esse jovem estava num bequinho, num apartamento pequenininho, com um colchão no chão, uma cadeira de plástico e uma Bíblia em cima da cadeira de plástico. E o pastor ficou incomodado com aquilo. Falou: olha onde eu levei esse menino. Ele era rico, agora ele está morando aqui. Você tem certeza da tua decisão? Ele falou: eu tenho. O meu pai me tirou tudo, mas não tirou a coisa mais importante de mim. E ele segurou a Bíblia e mostrou a Bíblia para o pastor. E passou uns anos, 2 anos, se eu não me engano. Depois esse jovem liga para o pastor, fala: pastor, eu vou fazer uma reunião aqui e eu preciso que o senhor venha aqui numa outra cidade. Quinta-feira o senhor vem aqui, porque tem algo, uma surpresa para o senhor aqui. E aí ele ficou incomodado com aquilo. Me conta logo, rapaz, eu não gosto de surpresa, né? O que é essa surpresa que você está me contando? Ele não quis contar, daí passou a semana, ele foi. Agora eu tô aqui, agora você tem que me contar. Ele falou: vai ter um culto sábado, meus pais, meu irmão se converteram, o senhor vai batizar eles. Ai, que E da hora. eu não posso batizá-los, porque a cultura árabe não permite que o filho seja maior que o pai, então o filho não podia batizar o pai e a mãe. E o pastor falou: você está debaixo da cultura do reino, você pode batizar teu pai, tua mãe, teu irmão. E depois disso ele falou assim: e tem mais. O pai foi falar com o pastor e disse: eu quero pedir perdão pro meu filho por ter mandado ele embora de casa, porque agora eu conheci o evangelho. Uau. Uau. E o filho de novo falou: o pai não pode pedir perdão em público, porque a nossa cultura é uma vergonha pro pai pedir perdão pro filho, não pode. Ele falou de novo: você está debaixo da cultura do reino e não debaixo da cultura árabe. Então o filho batizou o pai, batizou a mãe, batizou o irmão. O pai pediu perdão na frente da congregação, Uhum. daquela igreja. E o pai depois falou pro filho: filho, agora você vai ter eu como teu braço direito na igreja, eu vou te ajudar no ministério. Ai, que da Uau. hora. Deus é muito Mas bom. uau. E é Ele- realmente isso, né? O evangelho. A gente teve uma aula essa semana que me chamou muita atenção, que era sobre o direito da renúncia. E falou exatamente sobre isso. Nós temos o direito do quê? De renunciar. Deus, ele deixa bem claro que na Bíblia um direito que é nosso é o da renúncia. E é o que você não vê sendo pregado na igreja hoje. Ver como um jovem, um rapaz, né? Entregar tudo, decidir abrir mão de tudo que ele tinha na vida dele até ali, da família, dos bens, do status, de tudo, para que a família dele se convertesse. E uma característica assim dessa igreja perseguida, né, da igreja secreta, é que eles têm 5
4 a 5 cultos por ano, eles não conseguem se reunir muito. Os horários de culto deles começam às 10 da noite. E sabe até que horas que vai? 5, 4 e meia da manhã. Os cultos são em torno de 7 horas, 8 horas de culto. E eles ficam com tanta fome da palavra que a média de uma palavra, de um culto desse, é 4 horas e meia de palavra. E eles batizam as pessoas de madrugada para não chamar atenção. Então é tudo feito de forma que não gere tumulto, que não gere conversa, porque eles são perseguidos. E como é. Eu sei que você falou ali dessa questão da perseguição, mas quando você ficou em Dakar, né, principalmente, como foi o seu contato com essa questão da perseguição? Como é a receptividade com os missionários na cidade, né, nesse contexto local? Eles não fazem nenhuma ação igual nós temos aqui de evangelismo, sair na rua, falar de Jesus. O evangelismo deles é basicamente por amor ao próximo, né? Por servir as pessoas, por amar as pessoas sem falar do evangelho. Primeiro vem as obras, depois vem o anúncio das boas novas. Então, quem eles têm acesso são essas crianças que eles dão de comer, dão ensino, acolhem na casa de acolhimento. E eles discipulam a partir desse convívio. Eles são uma igreja que funciona o discipulado. Eles têm contato todo dia com essas meninas que vão. Essas meninas da escola são as filhas das comerciantes de rua que trabalham vendendo fruta, vendendo coisas no comércio em Dakar. E andando pelas ruas, a gente viu uma cena de vários meninos de 5, 6 anos assim, em volta de um maribu, que é um líder, que é um mestre muçulmano, que ele recebe os filhos primogênitos dos muçulmanos que querem consagrar os seus filhos à religião. Eles entregam para esse maribu, que é um mestre, e eles passam a morar junto com esse maribu. E durante o dia eu vi eles escrevendo frases do Alcorão em tabuinhas de madeira. E eles são obrigados a decorar aquelas frases do Alcorão. E um pastor amigo meu que estava junto comigo e os missionários falaram, você pode ver, mas não fique olhando e não filme, que senão eles tomam a câmera e não deixam você levar mais o teu celular, né? Então a gente conseguiu ver essa situação. Um pastor amigo meu conseguiu filmar de forma discreta os meninos ao redor daquele maribu sendo ensinados, pintando aquelas tabuinhas de madeira. E uma outra cena tão forte nesse ambiente é a questão da pobreza, os animais defecando ali no meio da praça, a comida. Eu vi peixes sendo vendidos com tanta mosca em cima do peixe que não dava para ver o peixe. Você via as moscas em cima do peixe. E as pessoas compram aquela carne e consomem, porque não tem o mínimo de higiene. E uma cidade de 3,5 milhões de pessoas. Então, é uma cultura que traz a escravidão da pobreza dentro de um ambiente de desenvolvimento, onde poucos estão desenvolvidos, onde poucos desfrutam de algum privilégio, mas a maioria sofre, né? E não sei o nosso tempo, mas eu tive uma experiência numa cidade chamada Touba, que é a segunda maior mesquita do mundo. Vocês que me dizem aí. Pode como é que tá o continuar, tempo. A segue gente em pode ir caminhando pro frente. fim, Aham. então. Caminhando pro fim, aí você dá esse testemunho e a gente Aham. caminha pro fim. Porque a hora passa, né, meus irmãos? E Passa vocês Uau, são os muito chefes, aí eu rápido. estou servindo vocês. A gente teve uma agenda de visitar uma cidade chamada Touba. Ela fica a 140 quilômetros de Dakar. E ela tem uma das maiores mesquitas do mundo. É uma cidade que recebe em torno de 1 milhão de muçulmanos para as festas religiosas que eles fazem lá. Essa cidade, pelas pesquisas que eu fiz no Google, não tenho certeza, em torno de 80 mil habitantes. É uma cidade extremamente pobre. No meio dessa pobreza, carroça, cavalo na rua, criança, sem asfalto, casas por fazer. Tem uma única missionária que nós conhecemos, ela no meio de 80 mil pessoas. E ela exerce um trabalho de ser enfermeira no hospital. Ninguém entra como missionário nessa cidade. Não tem nenhuma igreja nessa cidade. Embora Dakar já tenha algumas igrejas, elas são mínimas, são poucas igrejas, né? Mas essa missionária, ela está lá e está trabalhando, evangelizando. Ela estava já há 2 anos evangelizando um médico e ele ainda não havia se convertido. Então, o custo de ganhar uma pessoa para Jesus é maior.
E o ambiente espiritual terrível. Nós entramos na parte externa da mesquita e conhecemos lá. Eu falei com um dos líderes que estavam apresentando a mesquita. É uma mesquita que é faraônica, né? Com os túmulos do primeiro construtor. Ela vai completar 100 anos daqui a alguns dias. A cidade de Touba, quem quiser pesquisar, pesquise lá, mesquita da cidade de Touba. E assim, o que me chocou nisso foi que não ter nenhuma igreja e não ter nenhum crente além daquela missionária naquela cidade, onde recebe mais de 1 milhão de muçulmanos ali. E uma coisa que tem que mexer com a gente tem que olhar que o evangelho pregado até os confins da terra e o reino de Deus tem que avançar. Nós estamos cantando Maranata esses dias, né? E depende de nós esse Maranata se cumprir, depende da igreja se posicionar. Alguns dados que eu recebi, essa cidade me marcou muito, tamanha era a opressão naquele lugar, tamanho era a pobreza. E enquanto tinha toda essa riqueza, o túmulo de ouro, a reverência, tinham pessoas orando das 8 da manhã até as 6 da tarde, ao redor daquele túmulo, daquele fundador daquela mesquita. E as pessoas não muçulmanas são proibidas de entrar dentro da mesquita, eles ficam só aos arredores e nos salões intermediários. E assim, eles investem muito, mas é uma religião onde as crianças que aprendem o Alcorão, elas têm um ambiente que elas precisam pedir na rua para elas se alimentar. Eu conheci uma casa do lado da casa dessa enfermeira, aonde é uma casa por acabar, do tamanho da base de vocês aqui, aonde morava mais de 100 crianças que foram deixadas pelos pais e eram cuidados por um único maribu. Eu perguntei onde que onde que dormem essas crianças. Ela falou, dorme no chão, dorme na laje em cima. A casa era uma casa bruta, com blocos de concreto, com laje, sem reboco, sem janela, só o buraco da janela. E eles moravam naquela casa, mais de 100 crianças junto com a família desse maribu, que é o líder muçulmano. E essa missionária, ela é enfermeira, e como é enfermeira, ela tinha acesso a entrar nessa casa. E nós tivemos, assim, o acesso a entrar nessa casa. Você entra numa casa, parece uma casa de uma favela brasileira, né? Não tem nada de estrutura. As crianças dormem no chão, em papelão, ou algumas dormem em cima na laje, ao relento, porque não tem estrutura. E elas comem o que elas pedem. E ao redor dessa mesquita monstruosa, bilionária, talvez mais de bilhões foram investidos na construção, dezenas de crianças pedindo moedinha para nós dar para elas comer alguma coisa. Então a religiosidade sem Cristo, sem transformação, não gera prosperidade, gera miséria. Então isso foi algo que me chocou bastante. E é até uma distorção de um princípio bíblico, né? Porque Deus ele deu um mandamento que é multiplicar e vos encher a terra. Ele fala para criar o filho nos caminhos que deve andar. E o diabo ele distorceu isso na região islâmica, que eles estão dando os primogênitos, o filho mais velho, o primeiro filho, para a religião, para ser doutrinado, né? Para viver aqueles princípios, para crescer com aqueles princípios. E talvez até trazendo para nosso contexto de igreja, hoje não faltam para nós no Brasil cristãos, não falta gente na igreja, as nossas igrejas estão cheias. O que falta é pessoas como talvez essa missionária, que estejam dispostas a entregar tudo. Não naquele contexto onde só tem ela, mas aqui mesmo, no nosso contexto, onde tem outros cristãos, mas tenham realmente cristãos dispostos a entregar tudo. Às vezes até puxando para a questão do islamismo, de nós aprendermos com ele, ou resgatarmos esse princípio bíblico, de entregarmos até os nossos filhos, né? Como a gente falou no início aqui do podcast, de entregarmos os nossos filhos para Cristo, de entregarmos o que a gente tem de mais precioso. Esse cristianismo que custa realmente tudo para nós. E até já puxando para o final, encerrando, eu queria que o Senhor falasse um pouco, trazendo para esse contexto do Senhor como pastor de igreja local, como alguém que está em contato agora com missões, com esse contexto transcultural, como a igreja local deve se portar a partir disso, qual o seu conselho, talvez, o seu aprendizado sobre posicionamento sobre as igrejas e a missão. 2 anos e meio atrás, eu levei um missionário para pregar na igreja da Jocum, né?
E eu compartilhei com ele esse desejo, né? Eu quero que a nossa comunidade seja uma igreja missionária, né? Que se envolva na missão. E acho que Deus foi abrindo portas, construindo relacionamentos, construindo contatos, gerando uma identidade no coração em relação à missão. E o ponto principal é nós querermos isso, nós desejarmos isso, nós estarmos abertos para olhar para fora das quatro paredes, né? O texto de Atos 1 fala, né? Que recebereis poder. E qual o propósito de receber esse poder? Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O reino avança e a igreja, ela não precisa ver isso como ondas. Primeiro aqui, segundo aqui, terceiro lá. Isso é simultâneo, isso é ao mesmo tempo. Eu estou cuidando de Jerusalém, eu cuido do órfão e da viúva, eu preciso me importar com ao redor da igreja. Mas ao mesmo tempo, sendo pequena ou grande a igreja, eu preciso me importar com Judéia, preciso me importar com Samaria, preciso me importar com os confins da terra. Então a gente tem que ter um coração disposto a fazer isso. E uma das áreas que é mais resistente na igreja é o bolso, né? Nós tínhamos já uma meta como igreja de 10% da arrecadação da igreja destinar para missões, né? Então, nós não podemos consumir tudo para nós mesmos. O crente não tem esse direito de consumir tudo para ele, porque ele tem que lançar semente no eterno. E a igreja também, ela não pode consumir tudo para si, ela tem que lançar sementes para fora dessas quatro paredes, né? E nós começamos a investir nisso, né? E de ofertar. Nós temos um missionário no Maranhão e Deus foi falando, vocês podem ampliar isso, né? E tem um colega meu que estudou comigo na época de seminário, está na Tailândia, trabalha num projeto chamado Meninas dos Olhos de Deus, e que são meninas que são vendidas para abuso sexual, né? E a gente levantou ofertas para eles o ano passado, numa situação específica que eles estavam precisando. Agora, nesse domingo que passou, o último, nós tivemos um culto missionário na igreja, que eu peguei os testemunhos de Dakar, a missionária mandou um áudio, mostrou algumas fotos do trabalho lá. O missionário do Maranhão mostrou algumas coisas, estão construindo uma casa missionária. Alguns testemunhos dos missionários que estão aqui em Ponta Grossa, da Jocum, que nós acolhemos como igreja eles, né? Ele brinca comigo, esse missionário, o Juan e a Laura, fala assim, vocês têm que cuidar do estrangeiro. E eles são uruguaios, né? Então eles foram abraçados pela nossa igreja, eles fazem missões a partir daqui, mas eles têm contato com o Chile, eles têm contato com outros lugares, né? E com escolas, e a gente teve uma meta, estamos orando para que a nossa meta seja aumentar a nossa contribuição com missões e chegar até 20% da nossa arrecadação destinada para missões, né? E eu vejo que Deus começa a despertar isso, né? Os motivos de oração da igreja, quando ela começa a respirar isso, começam a mudar. Uau, Né? Nós tivemos um tempo de oração ontem, nós tínhamos 30 bandeiras de países na igreja, né? E eu falo isso porque sempre é uma hora de começar. Nesse tempo que eu estou à frente da igreja, eu nunca tinha feito um culto com bandeiras na igreja. Foi a primeira vez que eu fiz, né? E foi num momento propício, porque houve um mover do Espírito Santo, houve um despertar. A gente levantou uma oferta missionária para esses 4 projetos que nós ajudamos. E o valor da oferta me surpreendeu, porque foi em torno de umas 5 vezes maior do que uma oferta normal da igreja. E no último domingo do mês, que é o último domingo mais fraco de arrecadação. O período mais escasso. Isso. E Deus moveu sobrenatural. Então eu creio que a gente dar passos na direção de Deus, de ouvi-lo e obedecê-lo, e estar disposto a olhar além do nosso ambiente, além da nossa alimentação local. Porque quando a gente olha além, a gente sai do ordinário e começa a viver o extraordinário. Se sai do natural e começa a viver o sobrenatural. E Deus começa a mobilizar as pessoas, né? A fazer missões, a se envolver com missões. O nosso projeto, no meu coração, ano que vem, tenho falado com a minha esposa, é a gente ir para um projeto de 10 a 15 dias na Amazônia. A Amazônia fala-se em torno de 3 milhões de pessoas não alcançadas, 7 mil braços de rio
que saem do Rio Amazonas e vão para lugares remotos, Sim. onde não tem pessoas alcançadas pelo Evangelho. E onde existem muitos missionários lá trabalhando que precisam da oração da igreja, precisam de contribuição da igreja, precisam de apoio de igrejas locais. Então, o que Deus me colocou nesses dias, da minha vontade de sair, vender tudo e ser missionário fora, Ele falou: você vai ser vai ter uma função apostólica de abrir a visão da igreja, de olhar para fora, de mandar recursos e de treinar e enviar pessoas. Não você, e você ser um pai que vai emancipar e enviar os filhos, né? Então eu tenho aprendido, ouvido de Deus isso. Eu não tenho nenhum perfil de ser apóstolo, mas eu creio que Jesus nos dá uma unção apostólica dentro da igreja para enviar, para treinar, para construir coisas Uau. além da nossa realidade, né? Então Deus tem me ensinado essa graça de tocar pessoas, de mobilizar pessoas para que a gente se torne uma igreja missional, envolvida, apostólica, que sai da sua região, né? Então, eu digo que esse ano tem sido um ano de muito aprendizado, né? Mas à custa de muita crise, de muito choro, de muita desconforto na nossa Verdade. religiosidade, na nossa rotina, né? E, rapidinho, você falando isso lembra muito da minha igreja local, porque realmente eu sou a primeira missionária enviada. Aliás, beijo pra minha igreja, os meus pastores. E é muito isso, assim, porque quando eles levantaram uma oferta pra mim, o que eu orava pra Deus e que eu mais pedia, Deus, que não seja só dinheiro, sabe? Mas, e realmente, Deus, ele fez um mover sobrenatural, assim, de um culto totalmente, nossa, surpreendente, avivado, um mover para as orações serem sobre missões, serem sobre nações, e todas as palavras que Deus me deu no secreto, realmente, como o Senhor disse, com lágrimas, foram respostas ali não só da quantia que foi levantada, mas de ver a igreja entendendo, a igreja movendo, a igreja mandando mensagem, perguntando, se importando e orando por isso. As palavras da Bíblia que Deus me deu aqui no secreto foram as palavras que os pastores falaram lá, que o líder da intercessão falou. Então, nossa, quando Deus ele quer fazer, né? Não é só sobre como a gente diz dinheiro, mas é sobre uma identidade da igreja, de que se eu ajudar lá na África, se eu ajudar lá na Europa, não vai comprometer o que eu tô fazendo aqui, porque tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, como você falou. Nossa, isso é muito, muito legal mesmo. Estamos chegando ao fim. Eu acho que é isso. Eu acho que é a passagem. Não sou muito bom de endereço, mas eu lembro que diz lá que é justamente que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Então, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Acho que em todos os campos missionários a gente vê uma necessidade tanto do financeiro, mas também como trabalhadores. Se perguntar para se for em qualquer lugar que precisa de pessoas. Se for nos ribeirinhos, se for para a África, se for para os Estados Unidos, se for para a Europa, se for para o Brasil, para dentro das igrejas mesmo também, você vai ver pessoas pastores precisando de pastores auxiliares, pastores precisando de pessoas que cuidem disso, ou daquilo, pastores que têm igrejas prontas, mas não tem quem cuide das igrejas. Então, eu acho que é um clamor que a gente precisa carregar também, né? Rogar ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores. Amém. Mas eu acho que é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no podcast. Muito bom ter você aqui. O papo foi muito bom. Quer dar alguma consideração final, alguma coisa do tipo? Despedir da galera aí, né? Até uma próxima, né? É um prazer estar com vocês. Eu creio que o evangelho se propaga a partir dessas experiências de mesa, né? E a nossa mesa se expande para outros lares quando a gente tem essa possibilidade de gravar e enviar isso. E eu creio que Deus está despertando a igreja do Sul. Quando a gente fala de missões, as igrejas que mais têm são as que menos enviam. As igrejas mais ricas são as que menos contribuem. E Deus está despertando. Eu falo de uma realidade nossa, né? De sempre estar no Sul. Eu vejo muitas igrejas de cima, do centro-oeste, do nordeste, de outros lugares enviando. E nós do Sul temos ficado no nosso quintal, né? Então, nós somos uma igreja rica. Nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos.
Mas a prioridade é essa que você falou, eu reafirmo isso. As pessoas são mais importantes que os recursos. Deus não quer o teu recurso, Deus quer a tua vida, Deus quer que você vá, Verdade. Deus quer que se consagre os teus filhos aí. Eu Uhum. já fiz isso com meu filho, né? Consagrei ele ao Senhor, ele é do Senhor, né? E Deus vai cumprir o propósito dele pro Benjamin, a Bianca que tem 4 anos também, a gente já ora para que o propósito se cumpra, que a gente não atrapalhe, que a gente ajude no propósito. O reino de Deus é maravilhoso, é sobrenatural, mas vai custar tudo de nós. E nós precisamos estar dispostos a dar tudo. Então, esse é o recado final aí que eu deixo. Nossa, Aleluia, fechou com glória a chave de Deus. ouro. É isso. Então, É isso aí é então, isso minha aí. gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar, abençoar mais pessoas, se inscrever no canal e é nóis. É nóis. Eu não sei encerrar. Ah, Um abraço pra vocês, Deus abençoe vocês. tchau, tchau.